Oi, gente, estamos aqui para debater um assunto importante: o transporte de cargas em São Paulo e a vida das pessoas que fazem esse transporte. Estou recebendo para isso o Batista, que é presidente do Sindicato dos Transportadores de Carga, né, da região do Imbu, e aqui o Góes, que é presidente da Intersindical. E quais são os problemas que vivem esses profissionais? O maior problema do profissional do volante, primeiro vem com a questão da segurança no transporte, do assalto das cargas aqui, porque o trânsito é muito pesado nas marginais e acaba tendo problema com assalto. O mais que pega na vida do caminhoneiro hoje é que o óleo diesel está muito caro, o petróleo, e que precisa ter uma redução do valor do óleo diesel e do pedágio. Porque senão não dá. Teve uma paralisação de caminhoneiro, que foi prometido tudo para os caminhoneiros e nada foi cumprido. Inclusive até a questão das multas dos caminhoneiros. Eu acho que tem que se voltar a discutir a questão da redução do pedágio, porque é tanto bom para o caminhoneiro como para a população em geral, porque se baixa o preço da mercadoria no supermercado. Tudo isso foi negociado à época da greve e nada aconteceu. Por quê? Como é que vocês leem isso? Foi negociado para acabar a greve, o governador do estado de São Paulo interviu e negociou via governo de São Paulo, teve uma negociação que envolveu o governo federal e nada foi cumprido. Foi várias multas, tem empresa quebrando porque o valor das multas foram muito alto, e isso que sobrou para o caminhoneiro, e a população em geral saiu perdendo porque acabou aumentando-se o preço do combustível em seguida, porque segurou o preço do óleo diesel por 3 meses e a gasolina já aumentou para recuperar o preço, e hoje a gente está pagando aí quase R$5 no litro de gasolina aqui no estado de São Paulo. E aí, Góes, como é que é? Isso se estende por todo São Paulo? Se estende por São Paulo, se estende para todo o Brasil, né? Porque alguns compromissos que o governo firmou naquele momento para acabar com a greve não foi cumprido até hoje. Os caminhoneiros, existem boatos que o caminhoneiro, eles ameaçam uma nova paralisação, e nós sabemos que hoje tudo depende do transporte rodoviário, né? Seja a alimentação que vai chegar às nossas casas, seja o combustível, enfim, medicamento, tudo depende do transporte coletivo. Então é preciso que haja um incentivo, né? Porque a vida do caminhoneiro é uma vida muito doída, muito dolorida. Por que subiu o preço do diesel depois de todo o movimento dos caminhoneiros? Na verdade, o diesel, eles seguraram o aumento do diesel por 60 dias e depois eles repassaram tudo de uma vez só. Então o diesel vem aumentando conforme vem aumentando o dólar, segundo eles falam. Uma coisa é um litro de gasolina, outra coisa é um litro de óleo diesel, onde um caminhão gasta 1 quilômetro com 1 litro de óleo diesel. Mas está me dizendo que no acordo da greve o diesel se manteve o preço por 60 dias. Depois ele explodiu. Eles seguraram o preço, vinha aumentando toda semana. Aí teve a greve, eles seguraram o preço durante 60 dias. Aí depois aplicaram tudo de uma vez. Tudo de uma vez, que foi mais de 13% de aumento de uma vez só. Aí aumentaram o diesel e aumentaram também a gasolina, por isso que disparou tudo. Olha, eu acho que nós somos um dos grandes, né, produtores de petróleo aqui do mundo, né? O Brasil está na iminência aí, através do pré-sal, de se tornar um grande produtor de petróleo, mas infelizmente o petróleo é taxado pelo câmbio internacional, e isso precariza, né, encarece muito aqui para a sociedade. Então eu acho que tem que haver uma política de reajuste de preços, aonde você possa ter um ponto de equilíbrio, aonde você não sobrecarregue nem o consumidor, porque no final de todos esses aumentos, quem vai pagar é o consumidor final, porque ele não tem para quem repassar. Então é preciso que haja uma política, é por isso que o desafio do novo presidente, do governador, é muito grande, e nós precisamos de pessoas preparadíssimas para resolver essas pendências. O pedágio não é um pedágio especial para quem trabalha na estrada, ele é cobrado num preço alto e ele é repassado, é isso? É isso, repassado no preço da mercadoria. Só para tu ter uma ideia, eu, se fosse governador de São Paulo, é que o pedágio tem que reduzir 50% do valor do pedágio num horário de 8 horas da noite até as 4 da manhã, porque só assim você diminui os trânsitos nas marginais, você diminui a criminalidade, os assaltos à carga, porque o trânsito flui melhor. Então ele reduziria, quem rodasse depois das 8 horas pagava só 50% do valor.
Poderia ser caminhão ou carro de passeio. Uma redução de pedágio nesse sentido vai acabar melhorando o trânsito de São Paulo, fluindo melhor, e vai acabar, com certeza, ajudando aquele cidadão que não tem carro, que mora na favela, mas que ele vai comprar o litro de leite, vai comprar o pé de alface, tudo vem em cima de caminhão para chegar em São Paulo e vai pagar mais barato. Você vai acabar ajudando quem tem carro e quem não tem carro. Quando a gente vê um caminhão rodando na estrada, a gente não imagina que todas essas questões estão ali, junto com o caminhão e o caminhoneiro. Como era essa questão nos períodos do governo Lula e Dilma? Primeiro que não aumentava todos os meses, ficou o ano sem aumentar. Então aquilo você se programava através, porque o caminhoneiro vive de frete. Se aumenta todo dia, muitas vezes você põe a carga em cima do caminhão e quando a carga está em cima do caminhão, o óleo diesel aumenta 5%. Então já diminuiu o valor do frete. É isso que está pegando. E na época da Dilma e do presidente Lula, ficava anos sem aumentar o gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel. Então era diferente. Então é assim, na época do governo, nos governos do PT era totalmente diferente. A questão do óleo diesel, tanto para caminhoneiro como para a população em geral, petróleo, todo mundo se lembra disso, que era uma vez por ano, quando aumentava. Acho que no presidente Lula ficou mais de ano sem aumentar o óleo diesel. Por que ele fez isso? Um grande investimento que foi feito na Petrobras. Então a Petrobras não é para dar o lucro que as pessoas imaginam que dá. É uma empresa que ela é uma empresa que não é para dar lucro, tanto lucro que não é assim. E hoje nós tivemos uma briga para ter o petróleo brasileiro, que coisa que não é mais nossa, foi sucateado tudo, viu? O Temer vendeu tudo lá para fora. Então nós não mandamos mais na questão do petróleo no Brasil. Nós produzimos e não mandamos mais. Castilho, me diz uma coisa, os caminhoneiros dizem que para resolver o problema é preciso baixar o preço do diesel, incluem a gasolina, o gás. Como é que isso pode se tornar possível? Porque não é fácil abaixar o preço da gasolina, do diesel. Como é que é? É possível? É possível sim, porque no período Lula e Dilma, a gasolina, por exemplo, ficava na faixa de R$ 2,20 a R$ 2,80 e o gás de cozinha R$ 48 a R$ 55. E como isso foi possível? E não os preços abusivos que estão nesse momento. É que antes se utilizava o nosso custo de produção. Nós temos petróleo, temos refinaria e temos como distribuir. Independente do que acontece no Oriente Médio e de subida do preço do barril do petróleo internacional, o meu custo de produção continua o mesmo. Aí o mercado começou a fazer o quê? Importar combustíveis. Se o preço é o mesmo, não quer comprar da Petrobras, compra da sua matriz no exterior e garante um lucro maior no exterior. Então a solução dos combustíveis no nosso país passa por uma retomada de um governo progressista com Haddad, presidente. Puxa, gente, vocês veem que um governador tem muita coisa para trabalhar, né? Ele tem que pensar em tudo isso, no transporte de todas as mercadorias que circulam no estado de São Paulo. E toda a condição de trabalho dos caminhoneiros tem a ver com a sua vida aí, a sua vida na sua casa. Muito obrigada.